de saber quem são as 144 mil pessoas citadas no livro de Apocalipse na Bíblia. Então, vamos ler o texto. Apocalipse capítulo 7, verso de número 1. Depois disso olhei, 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Aí o verso de número 4 diz assim: ouvi o número dos que foram selados, e eram 144 mil de todas as tribos de Israel. Bem, existem algumas linhas teológicas sobre quem são esses 144 mil. Alguns dizem que esses 144 mil é um número exato, que seria um número fechado de israelitas que vão se converter nos últimos tempos. Se você fizer comigo a viagem para outubro a Israel, uma das coisas que mais choca a gente, talvez a que mais choca a gente em Israel, é que você sai daqui naquela expectativa e quando você põe o pé lá, você descobre que o povo que nasce lá e mora lá não acredita no Deus que viveu lá. Parte o coração. Então muitas pessoas acreditam que no final dos tempos, 144 mil judeus vão entregar a vida para Jesus. E que seriam esses 144 mil aqui, que seria um número literal. Mas tem um outro grupo que diz que são judeus, mas que não é um número fechado, que é um número simbólico e que na verdade representa todo o Israel dos últimos tempos. O povo de Israel que estiver vivo no final dos tempos vai se converter, e esse número 144 mil é só um simbolismo, porque são 12 tribos, vezes 12, 144, então que seria só um número simbólico para dizer, o Israel de hoje não é de Deus, mas o Israel dos últimos dias vai se entregar nas mãos do Messias. Mas tem uma terceira linha, que é a minha linha, que eu acredito, que sempre estudei o livro do Apocalipse, é que é a seguinte: 144 mil, na verdade, é mais do que o povo de Israel. É todo o povo de Deus na terra quando acontecer a volta de Cristo. Então, na verdade, se você ler depois aqui embaixo, no verso 9, está dizendo assim: depois olhei e vi diante de mim uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas nas mãos. Eu acredito que 144 mil aqui não está falando simplesmente do povo de Israel, gente que nasceu em Israel, que tem sangue judeu, mas está falando do povo espiritual do Senhor em todos os tempos. Não simplesmente o povo que vai estar vivo quando da volta de Cristo, mas o povo que creu em Deus lá no Velho Testamento, hoje, e os que ainda virão a crer. Eu acredito que esse número aqui está dizendo o seguinte: Deus selou e marcou, aqui no texto diz, a testa dos 144 mil. Não tem lá em Apocalipse 13 o capeta colocando 666 no povo que pertence a ele? Ele é um cara que fica copiando, porque na verdade aqui no capítulo 7, Deus já marca quem pertence a ele. Então você que é fissurado em tatuagem aí, não precisa nem fazer, porque a Bíblia já nos fala que espiritualmente nós temos uma marca. Cristo já nos marcou. Esses 144 mil, para mim, somos eu e você que cremos, os nossos irmãos que já morreram, que creram, e os que ainda crerão, e que no último tempo, no último momento da terra, seremos levados para a presença do Senhor, porque o texto diz, eles seguem o Cordeiro por onde ele vai, e se você segue o Cordeiro por onde ele vai, você é desse povo. Na verdade, o número não é literal, o povo também não é necessariamente só nascido judeu, é todo o povo de Deus na terra. Essa é a minha interpretação, é dessa forma que eu creio. E depois você pode estudar mais sobre o assunto, que o livro do Apocalipse é vasto, é lindo, e sempre você vai encontrar correntes teológicas diferentes.